Boa noite, pessoal. Dando continuidade agora, nós vamos entrar no último capítulo do livro, né? Que trata das aplicações da integral definida, tá certo? Agora nós vimos o que é uma integral definida, nós vimos os diferentes métodos de integração que existem e agora nós vamos utilizar ela na aplicação das integrais, tá certo? Nas aplicações da integral definida. Na parte de aplicação das integrais, nós vamos retornar lá atrás e ver a definição de integral definida. Né? Nós sabemos que a integral definida no interno, a integral definida é denotada pela integral de a até b, de f de x dx. Né? E o que vem a ser, de fato, a integral definida? A integral definida, nós vamos ter lá a soma das partições e o limite do somatório dessas partições, que vai ser justamente a integral definida. Então, a integral de a até b de f de x dx é o limite do somatório de f de ci delta de xi, quando o máximo de delta de xi tende a zero. Quer dizer que o delta x ele vai aproximando de zero, quer dizer que a partição ela vai ficando cada vez menor. Então, nós pegamos o máximo da partição. Então, o que eu quero que vocês fixem nesse ponto aqui? Ó? Que para um limite do somatório ser partição dada uma integral definida, nós temos que estar sempre atento ao seguinte: nós vamos ter o f de ci, onde esse ci é um ponto qualquer do intervalo xi menos 1 até xi, quer dizer que nós vamos ter um ponto desse intervalo fechado, que é uma das partições, a iésima partição do somatório, e delta de xi. Então, para que o limite de um somatório seja uma integral definida, nós temos que sempre estar relacionado a isso. Nós temos que ter o limite, o somatório de i igual a 1 a n, de f de x ci. Esse ci tem que pertencer ao subintervalo, ao intervalo, o iésimo intervalo, e o delta de xi, que vai ser a variação daquele intervalo, tá certo, gente? Então, essa é a definição. Então, quando nós formos aplicar a integral, nós temos que sempre a situação como sendo o limite desse somatório quando o máximo de delta xi tende a zero. A primeira das aplicações que nós vamos ver vai ser o comprimento de arco de uma curva usando a sua equação cartesiana. Aqui nós vamos trabalhar com as funções y igual a f de x, e o nosso objetivo aqui é calcular o comprimento do arco usando em uma curva qualquer. Para fazer isso, quando nós queremos aplicar integral, e nós vamos sempre nos ater ao método existente mais simples, tá entendendo? Então, quando você for pensar em aplicar, nós vamos pensar naquilo, o que seria mais simples? Qual que seria o caso mais simplificado para me encontrar o comprimento de uma curva? Aí eu penso, quando essa curva for uma reta. Quando o gráfico de y igual a f de x, no intervalo AB, é um segmento de reta. Por quê? Porque se ele for um segmento de reta, que nem aí o segmento, nós vamos ter que o comprimento representado por S vai ser o quê? Vai ser, na verdade, usando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que vai ser a raiz quadrada de b menos a ao quadrado mais f de b menos f de a ao quadrado. Aqui seria o quê? Você vai fazer um triângulo retângulo ali, traça uma reta de A perpendicular à reta que vai de B até o ponto B, né? E ali você vai ter um triângulo retângulo e o comprimento AB vai ser a hipotenusa, e com isso nós usamos essa regra bem fácil, teorema de Pitágoras, encontrando. Então, caso em que a minha curva foi essa reta, for um segmento de reta, vai ficar facilmente encontrado, tá certo? Agora nós vamos para o caso geral, tá certo? Eu vou ter essa curva aí, do caso geral. Note que nós fizemos N segmentos de A até X1, de X1 até X2, nós vamos traçando um segmento, tá certo? Então, nós pegamos de A igual a X, X0, X menor que X1, menor que X2, até chegar a Xn, que é igual a B.
tá certo? Então, se nós somarmos os poligonais, na verdade nós vamos estar somando em todos eles a medida hipotenusa que vai formar o triângulo retângulo ali, tá certo? Então você vai encontrar que a soma dessas poligonal, dessas n poligonais, vai ser o somatório de igual a 1 xi menos 1 ao quadrado, mais f de xi menos f de xi menos 1 também ao quadrado, igual nós fizemos anteriormente, tá certo? Nesse caso aqui, nós devemos pensar sempre em quê? Em partir daquilo que seja mais simples e sempre pensar onde que nós queremos chegar. Onde que nós queremos chegar? Nós queremos chegar em um limite do somatório, onde nós vamos ter um f de ci, uma função aplicada em um ponto ci. Esse ci tem que pertencer àquele intervalo e o delta de xi. Por enquanto, nós não temos isso aqui. O que é esse teorema que nós estudamos lá em derivada, integral, aqui nós vamos começar a aplicar ele. Pelo teorema do valor médio, nós temos o que? Em qualquer subintervalo em que a função ela é contínua, nós vamos ter um ponto ci que pertence a esse intervalo, tal que a derivada nesse ponto vai f de xi menos f de xi menos 1 sobre xi menos xi menos 1. E esse ci pertence a esse intervalo. Então, olha a ideia. Eu já encontrei um ci que pertence a esse intervalo que eu vou precisar para transformar em integral. Fazendo a substituição conveniente ali, ó, então o iésimo, que é o comprimento das n poligonais, vai ser o somatório de igual a 1. Fizemos aquela substituição lá, ó, onde tem f de xi menos f de xi menos 1, substituímos, obtemos esse somatório. Fazendo as operações, nós vamos chegar nesse seguinte caso aqui, ó, que o somatório de até n vai ser a raiz quadrada de 1 mais f' de ci, que é a derivada aplicada em ci ao quadrado, vezes delta de xi. Por que delta de xi? Esse delta de xi não estava aqui atrás, tá certo? Então, ó, vamos voltar aqui. O que é menos xi menos 1? Nada mais é que 1 do x no enésimo intervalo. É isso que nós fizemos, eu fiz já um pouco mais direto, então nós chegamos aqui, ó. Chegamos onde nós queríamos. Nós chegamos em um somatório de igual a 1 até n. Eu tenho um ci que pertence ao intervalo. Quando eu aplico o limite, a soma das poligonais, das n poligonais, vai passar a ser o comprimento da minha curva, que vai ser o somatório da raiz quadrada de 1 mais f' de ci ao quadrado vezes delta x. Aí pronto, esse limite de somatório chegou na definição de integral definida, que diz o quê? Que eu tenho que ter uma função aplicada em um ponto do intervalo xi menos 1 até xi, do iésimo intervalo. Eu tenho que esse ci, por definição, é isso, pelo teorema do valor médio. Tem o delta de xi, que é a variação do iésimo intervalo. Então, isso daí, na verdade, eu só vou transformar para a integral definida. Então, para calcular o comprimento de uma circunferência, nós vamos fazer o quê? Integral definida de A até B, da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado da integral, tá certo? Lembrando sempre que o que nós vamos fazer? Se eu quero encontrar um comprimento, eu vou determinar o intervalo de A até B, depois eu vou ter a função, com essa função eu vou derivar essa função, vou jogar dentro dessa fórmula e vou encontrar a integral, e essa integral vai representar o comprimento, tá certo? Eu não vou precisar estudar onde ela é positiva ou negativa, porque ela vai estar elevada ao quadrado, tá certo? Isso aqui quando a equação dela for equação cartesiana. Se a equação dela estiver dada na forma paramétrica, não vai mudar nada. Nós vamos ter a curva dada em equação paramétrica, a função, que é x igual a x de t, y igual a y de t, e t vai pertencer ao intervalo
T0 a T1 vai ser justamente os pontos. T0 é o ponto de T que vai tornar o x igual a e o T1 é o ponto em que vai transformar o x igual a b. Então, a derivada da função paramétrica nós já lembramos, dy dx é y' de t sobre x' de t. Partindo daquela primeira equação, x igual a x de t, deriva ambos os membros. Eu vou ter x de t igual a x' de t dt. Partindo da equação da forma f' de t, f' de x, o que é? Y' de t sobre x' de t, ao quadrado. E o dx vai ser o quê? X' de t dt. Fazendo isso aí, encontrando os negócios aqui, o que nós vamos encontrar? A fórmula, que aí nós vamos substituir A e B por T0 e T1, que é os pontos que tornam o x igual a igual a b. A raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Aqui eu vou encontrar ela em função de t, porque lá a função está na forma paramétrica. E aqui nós vamos encontrar justamente o comprimento do arco da curva. Só porque agora dada em função paramétrica, em equações paramétricas. A função ela está na forma paramétrica. Tá certo, gente? Nós temos exercícios que tratam disso daí. Por hoje eu vou parar por aqui.